Boa noite, está no ar o programa Política em Ação. E o meu convidado de hoje é o secretário de Habitação aqui do município, Paulo César Calete. Paulo, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Cláudia. Boa noite. Paulo, comece perguntando então qual é a função da Secretaria de Habitação. Como o nome já diz, então, é responsável por todo esse processo que envolve a habitação aqui do município. Sim, a Secretaria de Habitação, ela funciona como principais atividades na prospecção e fomentação de empreendimentos habitacionais voltados para famílias de baixa renda. Ela também tem uma forte atuação na regularização fundiária urbana, atua também bastante no auxílio às famílias de baixa renda, com materiais de construção, pequenas reformas, principalmente em momentos climáticos adversos. A Secretaria auxilia também essas famílias. Enfim, são várias aí as atividades da Secretaria de Habitação, principalmente atuando com relação às pessoas de menor poder aquisitivo. E hoje, qual é a estrutura que a Secretaria possui? Questão de funcionários, aonde ela funciona? Sim, a Secretaria de Habitação, ela está na Avenida Brasil Leste, em frente ao cais da Petrópolis. A Secretaria conta com uma estrutura de funcionários burocráticos e também com alguns servidores que são pedreiros, são operários, nós temos também eletricista, nós temos um mestre de obras, né? Nós temos uma arquiteta, uma assistente social. Então, a Secretaria ela tem uma boa estrutura, né? E tem procurado atender a demanda na medida do possível, porque a crise econômica nacional afetou como um todo o poder público e, por consequência, afetou também as verbas que seriam destinadas à Secretaria de Habitação, né, Cláudia? Basta ver que no aspecto habitacional, o Brasil, nos últimos anos, centrou a atividade habitacional em recursos oriundos da União, do Orçamento Geral da União. Pois bem, do final do ano de 2012 para cá, em virtude da crise econômica que se instalou, o governo federal represou os recursos do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é essa faixa mais necessitada, né, onde os orçamentos saem, o valor sai direto do Orçamento Geral da União. Então, o governo federal travou esses recursos. Então, de lá para cá, praticamente não se teve investimento do governo federal nessa linha habitacional para pessoas de baixa renda. Somente neste ano agora, de 2017, o governo federal sinalizou que pretende retomar, ainda de uma forma ínfima, mas, enfim, já é um indicativo de que a partir do ano de 2018 irá retomar a linha de financiamento para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós, sabedores disso, estamos efetuando um levantamento de imóveis do município que se poderia destinar para esses empreendimentos do faixa 1. Né? Nós temos alguns imóveis já em vista, já o processo de análise ele já está num estágio avançado. E tão logo o governo federal reabra essa linha efetivamente, nós pretendemos doar alguns imóveis do município para a Caixa Econômica Federal, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, que é a Caixa que administra, para com isso viabilizar ali empreendimentos do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Porque hoje, em razão do valor limite para o nosso município, que o imóvel do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida hoje, ele pode ser comercializado
até R$80 mil, se for apartamento. Se for casa, é R$77 mil. E se nessas casas houver a instalação de energia, aquele solar, o aquecimento solar, ele pode atingir até 80 mil. Então, se uma empresa hoje quisesse, alocando o terreno e o recurso, desenvolver um programa do faixa 1, ela poderia comercializar o imóvel no máximo a R$80 mil. Isso torna inviável para a empresa. Nós tentamos vários contatos com as empresas, mas as empresas eles preferem, tendo um imóvel, construir um imóvel de um melhor valor e comercializar por um valor maior. Então é muito difícil você encontrar hoje empresas que queiram investir na faixa 1 e na faixa 1,5. Com isso, então, se nós conseguirmos doar algum imóvel para que nesse imóvel então seja feito, nós conseguiremos daí ter alguma empresa interessada que queira desenvolver esse tipo de projeto. Claro. Para os telespectadores entenderem um pouco, tu fala em faixa 1, faixa 1,5, como é que funciona mais ou menos esse aspecto? Sim. Basicamente, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem várias faixas de renda. Mas as faixas que mais se ajustam às famílias efetivamente de baixa renda é a faixa 1, onde a família tem que ter uma renda bruta mensal de até R$ 1.800, e a faixa 1,5, onde a renda pode ir até R$ 2.600. Então, basicamente, para as famílias de baixa renda ter acesso ao imóvel, elas precisam de algum empreendimento habitacional voltado efetivamente a esse público-alvo. Né? A faixa 1, na faixa 1, o imóvel pode ser comercializado até R$ 80 mil. Na faixa 1,5, aqui em Passo Fundo, o imóvel pode ser comercializado até R$ 117 mil. Sendo que nessa faixa 1,5, o governo federal dá um subsídio de até R$ 26.390 para a família, dependendo da faixa de renda dela. Com isso, o valor do imóvel daí diminui e ela consegue financiar daí. Até, Cláudia, aproveitando, pretendendo oferecer opções para as famílias de baixa renda, neste ano de 2017, o município celebrou um protocolo de intenções com uma empresa, prevendo a construção de 400 apartamentos no bairro São Luís Gonzaga, apartamentos esses que seriam destinados para famílias com renda até R$ 2.600. Né? Nós fizemos uma análise, um estudo, e constatamos que se a família ela consegue aprovar o seu cadastro perante a Caixa Federal, porque essa linha de crédito ela depende da aprovação de cadastro de crédito. Se ela consegue aprovar esse cadastro e se ela hoje paga um aluguel de R$ 400, R$ 500, ela vai poder parar de pagar o aluguel e vai pagar uma prestação por um imóvel que no futuro vai ser seu. Secretário, nós falávamos então da estrutura, né, da Secretaria de Habitação. Ela é dividida em 3 coordenadorias. Então, a Coordenadoria de Habitação Popular é justamente essa, que faz a construção de moradias, esse diagnóstico. Exato. A Coordenadoria de Habitação Popular é essa que atua, vamos dizer assim, intimamente ligada com o gabinete do secretário, né? Onde ela atua na atividade principal da secretaria, que é prospectar empreendimentos habitacionais para essas famílias carentes. E a Coordenadoria de Diagnóstico, então, faz esse levantamento socioeconômico que tu comentava, das famílias de baixa renda. Sim, a Coordenadoria de Diagnóstico, ela identifica as famílias de baixa renda, ela vai a campo, ela faz esse cadastramento das famílias, ela se dirige às ocupações,
Enfim, ela procura dar para o secretário o diagnóstico da realidade do determinado local. Terceira coordenadoria, então, a coordenadoria de planejamento, que é a parte administrativa, então, da secretaria. Esta seria o secretário do secretário, né? Essa atua no dia a dia, no serviço burocrático da secretaria, encaminhando processos administrativos, despachados pelo secretário ou que chegam até o secretário. Ela cuida de toda a parte de pessoal da secretaria, né? Ela cuida também da parte orçamentária da secretaria, das compras que a secretaria precisa fazer. Enfim, é toda mais a parte burocrática da secretaria. Secretário, um problema aqui bem intenso no município é a questão das invasões, são diversas invasões. É um serviço de competência da secretaria, a desapropriação de áreas, essa questão das invasões? Sim. Nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 8 anos, até mais do que isso, né? Esse problema tem surgido aqui na nossa cidade. A Secretaria de Habitação, ela atua bastante com relação às ocupações, desde a parte de diagnóstico até procurando levar a população que está nessas ocupações uma qualidade de vida mínima, né? Indispensável para que as pessoas consigam viver adequadamente até que se consiga encontrar um local para essas famílias efetivamente fixarem residência, né? Nós temos dialogado bastante com as ocupações, nós temos intenção e estamos trabalhando para isso, para regularizar algumas ocupações já consolidadas ao longo do tempo, né? Nós tivemos recentemente, agora no mês de julho de 2017, a edição de uma lei federal que reformulou toda a legislação que havia com relação a assentamentos urbanos informais e nos dando ali mecanismos para conseguir efetuar a regularização fundiária daquelas ocupações consolidadas. Essa legislação federal, ela fixa um marco de que a ocupação ela tem que estar consolidada até o final do ano de 2016. Além disso, para se fazer a regularização da ocupação, é necessário se verificar se o imóvel permite, porque muitas ocupações estão em áreas de preservação permanente, em áreas verdes, em áreas onde o município teria ali uma outra destinação para aquele imóvel, né? Então, nós estamos fazendo um levantamento de todas essas áreas, já temos esse levantamento praticamente concluído, e no início do próximo ano, nós pretendemos encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei autorizando o Poder Executivo a promover o que a nova lei federal chama agora de REURB, Regularização Fundiária Urbana de Assentamentos Informais, onde ali, neste projeto de lei, numa ampla discussão que deverá se estabelecer aqui no Poder Legislativo, serão fixados ali os termos pelos quais aquela determinada ocupação poderá ser regularizada, né? Se o município vai doar o imóvel para os ocupantes ou se o município vai vender o imóvel, qual será o valor, como será feita a avaliação, serão concedidos descontos para as famílias de acordo com a faixa de renda em que elas se encontrarem, poderá ser parcelado o pagamento do preço, enfim, é uma série de questões que a legislação federal deixou em aberto para que os municípios estabeleçam essas condições para daí levar adiante o processo de regularização. Claro. Secretário, nós vamos encerrando esse primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos então com outras informações. O programa Política em Ação volta já.
Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje recebe o secretário de Habitação aqui do município, Paulo César Caled. Paulo, então nós falávamos um pouquinho sobre a estrutura, sobre as principais funções da secretaria. Agora pergunto sobre um edital que está aberto, funcionando aqui na secretaria, que é sobre inscrições dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Então explicar um pouquinho para os telespectadores, né, o que é esse edital, como é que ele está funcionando. Sim. Cláudia, ao longo dos últimos meses, a Caixa Econômica Federal, que é quem administra os contratos do Fundo de Arrendamento Residencial do programa Minha Casa Minha Vida, e a Secretaria de Habitação receberam várias denúncias de irregularidades em empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Essas denúncias, elas são relativas à venda de imóveis, o que não é permitido, né? A locação de imóveis, muitos acabam desocupando o imóvel, deixando o imóvel longo tempo desocupado. A Caixa também verificou inadimplementos das prestações. Então, a Caixa nos solicitou que a Secretaria de Habitação abrisse então um edital para formação de lista de suplentes de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, atualmente existentes na Vila Donária e no bairro Santa Marta. Ao todo, a Caixa e a Secretaria de Habitação receberam 52 denúncias de irregularidades. Dessas 52 denúncias, a Caixa Econômica Federal já ingressou com 20 ações de reintegração de posse para retomar esses imóveis e destinar para famílias necessitadas. A Caixa ainda está analisando essas outras 32 denúncias e muito provavelmente nos próximos dias ingressará com mais ações de reintegração de posse. Como é necessário que, à medida que o Poder Judiciário vá determinando a retomada desses imóveis, é necessário que já tenha uma família necessitada para ocupar esse imóvel, nós temos que formar essa lista de suplentes dentro dos critérios estabelecidos pela legislação federal, né? E com isso nós conseguiremos aí destinar para famílias realmente necessitadas imóveis do programa Minha Casa Minha Vida que hoje estavam tendo uma destinação diversa daquilo que é o objetivo do programa. E até quando funciona então esse edital? Até quando ele está aberto? Esse edital ele abriu as inscrições no dia 4 de dezembro e as inscrições vão até o dia 21 de dezembro. Após isso, nós analisaremos todas as inscrições que foram feitas, publicaremos um edital de homologação das inscrições e já marcando uma data para onde ocorrerá o sorteio dos grupos, porque o edital fixa critérios de priorização. Então, dentro da legislação federal, é a legislação federal que regula isso, ela determina que sejam formados 3 grupos. Um grupo para aquelas famílias que se enquadrarem em mais do que em 4 a 6 critérios, outra até 3 critérios e outra até 1 critério. Dentro desses grupos ocorrerá o sorteio, onde se estabelecerá ali o ranking então das famílias. Secretário, então, depois, além desse edital, também um outro assunto também importante da Secretaria de Habitação é o cartão reforma. Também é destinado para famílias de baixa renda. Como é que ele funciona? Sim, o cartão reforma ele é um subsídio que o governo federal dará às famílias de baixa renda. As famílias têm que ter renda de até R$ 2.811. É um subsídio a fundo perdido, que a gente chama. A família não é um financiamento, a família não vai precisar devolver aquele recurso para o governo, né? Na verdade, este é um programa que, desde o momento em que o governo federal sinalizou que poderia desenvolver um programa nesse sentido, né,
o município de Passo Fundo gestionou perante o Ministério das Cidades, né, que pretendia que esse programa fosse operacionalizado aqui no nosso município. Né? Nós conseguimos isso. Hoje, o município de Passo Fundo, para atuar nesse programa, ele tem um crédito de até R$3.040.000. Né? No mês de novembro agora, foi publicado um edital para seleção de projetos. Nós participamos desse edital, cadastramos o máximo de projetos que era possível, que eram 5 projetos. Cadastramos as áreas nas quais nós pretendemos desenvolver esses projetos. É importante destacar que a nossa intenção inicial era de que todas as áreas do município fossem abrangidas por esse programa, mas as regras do Ministério das Cidades são de que o município deve eleger o que eles chamam de polígonos, áreas poligonais. Então nós cadastramos 5 áreas poligonais, muitas dessas 5 abrangem até mais do que um bairro, né, porque nós pretendemos estender o máximo possível, né? Então, estamos aguardando agora que o Ministério das Cidades analise a documentação que nós enviamos lá para Brasília, e tão logo eles analisem e concedam a aprovação, nós daí efetuaremos o cadastramento das famílias. É um segundo momento daí, onde nós teremos que tornar público para as famílias quais os critérios do programa, para ver se a família se enquadra nesses critérios, e com isso daí ela vai se cadastrar, os dados dessa família vão para o Ministério das Cidades, o Ministério vai cruzar os dados, esses enviados, com vários outros sistemas, com o CAD único, com a Receita Federal, com o INSS, para ver se efetivamente procede aquelas informações que a família nos declarou. Né? E é o Ministério que decidirá se determinada família vai ter o seu cartão reforma ou não. Assim como é o Ministério que analisará dentro daquele serviço que a família colocar ali no seu cadastro, ela vai poder optar por uma solução de esgoto, por uma reforma do banheiro, por uma ampliação de um quarto, reforma de telhado, é uma série ali de serviços. O Ministério já cotou os materiais de construção para cada serviço desses, o Ministério já tem o valor cotado. Então é ele que vai definir o crédito que a família terá. A família, então, irá receber uma espécie de cartão de crédito diretamente pelo correio na sua casa, e com aquele cartão ela só vai poder adquirir materiais de construção. Ela não conseguirá sacar dinheiro em hipótese alguma. Ela terá que se dirigir a lojas de materiais de construção. Essas lojas elas vão ter que estar previamente cadastradas no Ministério das Cidades. E com isso ela vai adquirir o material de construção e ela, a família, ficará responsável pela mão de obra do serviço que ela quer executar. Né? Terá todo um serviço de assistência técnica que será licitado pelo município, com recurso vindo do governo federal. Né? Esse serviço de assistência técnica acompanhará a evolução da obra e autorizará a família a adquirir os materiais de construção, porque aquele valor que virá no cartão ele vai estar bloqueado. É o engenheiro que irá lá no local, vai ver se a família já tem a mão de obra contratada, se a família está pronta para começar a obra, e aí ele vai autorizar então uma compra de uma primeira parcela de materiais de construção. Após a família executar aquele serviço, ele vai lá na obra, verifica e autoriza uma segunda parcela, e assim funcionará o programa. Ótimo, secretário. Outra questão, outra competência da secretaria é em relação ao saneamento básico, principalmente com relação ao esgotamento sanitário. Então, como é que funciona, né, esse serviço que a secretaria presta? Sim.
dentro da possibilidade econômica da Secretaria e do município como um todo, né, nós temos atuado também na questão do saneamento básico. É importante destacar que até a nossa intenção de desenvolver esse programa Cartão Reforma no nosso município é porque a ideia básica do Cartão Reforma é melhorar o saneamento básico das famílias carentes. Né? Então, quando nós vimos essa definição do Ministério, nós procuramos efetivamente ter acesso a esse programa para fazer frente a esse problema. Né? Ao par disso também, nós pretendemos executar um programa junto com o Fundo de Gestão Compartilhada que a Corsã possui com o município de Passo Fundo, para reforma e construção de banheiros destinados a famílias carentes. Né? Nós estamos aguardando um posicionamento do Conselho Gestor do Fundo, né? Encaminhamos um projeto para o Conselho Gestor, estamos aguardando a aprovação ou não e certamente atuaremos também nesse aspecto aí no próximo ano. Paulo, para a gente ir encerrando então o nosso programa, falamos um pouco, né, das atribuições da Secretaria, mas também quero que tu deixe, né, o teu recado para a comunidade que precisa de algum serviço, a comunidade que quer conhecer um pouco mais também o trabalho de vocês, os programas que a Secretaria atende, né, funciona. Como é que... Deixar esse teu recado final. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia, e gostaria de dizer à população que a Secretaria de Habitação ela tem atuado basicamente pretendendo melhorar a qualidade de vida daquelas famílias carentes. Nós sabemos que não é só aqui em Passo Fundo, em todos os municípios brasileiros há problemas, né? Nós estamos passando por um momento econômico nacional extremamente difícil. Esse momento ele causa dificuldades principalmente naquelas famílias mais necessitadas e é por isso que nós estamos pretendendo desenvolver programas com recursos públicos também na medida do possível, porque o poder público também sofre com essa crise econômica, mas enfim, programas que almejam amenizar essa crise vivida pela população e trazer uma melhor qualidade de vida à população carente. Paulo, muito obrigada pela tua participação, pelas informações então que trouxe aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, estou à disposição sempre, Cláudia. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação, que hoje recebeu o secretário de Habitação do município, Paulo César Caled. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.